Hoje de manhã eu falei sobre Betânia, o jantar da despedida. Depois daquele momento, Judas ele vai negociar com o Sinédrio. Depois vem a última Páscoa de Nosso Senhor, a instituição da ceia, o aviso a Pedro, e aí eles vão ao Getsemane, de onde então dá início ao seu sofrimento e glória. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 32. Nós vamos ver até o versículo 52. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhes as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, com o coração temente a Ti, pedindo a direção do Teu Espírito. Que o Senhor nos ilumine a mente para que entendamos essa passagem do Evangelho com a riqueza que ela nos propõe, para que nós tenhamos uma vida santa diante do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Todos nós temos uma tendência de gostar de conversas que nos enchem o coração. Nós gostamos de ouvir as pessoas falarem bem a respeito de nós. Nós gostamos quando as pessoas reconhecem as nossas qualidades, quando as pessoas nos admiram. Eu diria que muitas pessoas sofrem da chamada síndrome de Lúcifer. As pessoas gostam demais das alucinações decorrentes do orgulho. Nós temos visto uma geração que ama o palco. Os púlpitos de igreja se transformam às vezes em palco, em pódio, e parece que sucesso e triunfalismo tem sido a mensagem mais propagada nesses últimos tempos. Só que a narrativa do texto, irmãos, que nós lemos, nos mostra Jesus tendo uma atitude completamente diferente desta que nós estamos acostumados a ver na nossa sociedade. O que nós vemos aqui é Jesus procurando um momento para estar a sós, um momento de oração. E aqui
nós temos um grande ensino: buscar a Deus com súplica e oração, o que é um grande desafio, tendo em vista a vida moderna que nós levamos, o excesso de atividades, como a nossa vida tem sido atarefada e corrida. Então esse é um grande desafio para nós. Por isso, nessa noite, eu gostaria que os irmãos olhassem para esse texto nessa perspectiva, de que o Getsêmani se transforma um jardim da aflição de Jesus Cristo. Acompanhem comigo, por obséquio, e veja que o verso 32, a parte A, começa dizendo que então foram a um lugar chamado Getsêmani. O evangelista Marcos cuidadosamente registra que Jesus foi a esse lugar e ele registra o nome desse lugar. Isso tem para nós uma riqueza muito grande, porque Getsêmani é um lugar conhecido por ser o jardim onde eles espremiam azeitona, um lugar conhecido como o Jardim da Prensa, um lugar mesmo propício para esse tipo de trabalho. E Jesus vai naquele lugar onde era acostumado esmagarem azeitonas para ter esse momento de oração. O Getsêmani já era um lugar frequentado por Jesus e pelos discípulos, e Jesus sabe da importância, tendo em vista a sua humanidade, ele sabe da importância desse momento de oração, desse momento de humilhação. Jesus então se refugia a um período de oração, buscando a presença do Pai, tendo em vista o sofrimento. É como se ele antecipasse o sofrimento da cruz nesse momento em que ele está em oração. Hoje de manhã eu falei que Jesus participou do jantar em Betânia na perspectiva da morte. Tanto é que quando Maria ungiu-lhe os pés, se secou com os cabelos, quando os discípulos ficaram horrorizados com aquilo, dizendo que ele poderia ter vendido aquele nardo e dado dinheiro aos pobres, Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, mas eu nem sempre tereis. Jesus estava ciente de que ele haveria de morrer. Tanto é que ele disse que o ato de Maria é uma preparação para o seu sepultamento. Jesus, quando está no jardim do Getsêmani, ele está na mesma perspectiva, a perspectiva da morte, a perspectiva da dor, do sofrimento. É por isso que eu intitulei como Jardim da Aflição. Ainda no verso 32, agora Jesus diz aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Vejam, Jesus sabe da ferrenha batalha espiritual que ele tem que enfrentar nesse momento. Jesus sabe que o pavor da morte, o medo e a angústia estão chegando sobre ele. Jesus sabe a situação a que ele está sendo submetido. Não que Jesus tivesse medo de morrer, Jesus não tinha medo de morrer, mas Jesus estava sentindo a maneira terrível como ele haveria de morrer. E é isso que causa espanto em Jesus. Sua alma pura, imaculada, um homem sem absolutamente nenhum pecado, começa agora a sentir a dor causada por causa dos nossos pecados. Jesus está sentindo agora a antecipação dessa dor, dessa angústia. E isso nós podemos ver claramente em Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo 52, versículo 13 ao 15. O profeta já havia dito sobre isso. Ele escreveu: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão. O profeta Isaías já falou do sofrimento que Cristo enfrentaria na cruz, que ele ficaria desfigurado, irreconhecível, um homem de dores, um homem que, olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa é a imagem do Jesus na cruz. Se de manhã eu falei sobre o Jesus que era cheiroso, trabalhando com Cantares 1:13, aqui a ideia do Jesus sofrido, do Jesus que sentiu o peso dos nossos pecados. Verso 33 diz que Jesus levou consigo, nesse momento, ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Irmãos, o que nós temos aqui é uma clara demonstração da humanidade de Jesus. Quem de nós, que ao prever um momento de sofrimento,
de luta, de angústia, não desejamos a companhia das pessoas que amamos. Jesus procura o afeto dos seus amigos mais chegados. Jesus procura a companhia dos discípulos com quem ele tem mais proximidade, mais companheirismo. Jesus está ciente que o isolamento, o afastamento, a solidão intensifica ainda mais o sofrimento. Vejam, nós estamos em um período em que o aconselhamento é fiquem em casa, pratiquem o isolamento, o afastamento, o distanciamento social. E nós temos visto, embora seja necessário, o quanto isso tem causado de danos emocionais na sociedade. O afastamento das pessoas que nós amamos é prejudicial. Nós nos tornamos enrijecidos, duros e inflexíveis quando nós vivenciamos a solidão. O companheirismo é o método pedagógico de Jesus para nós. Ter amigos, estar próximo de pessoas que nós amamos. Jesus fez isso, ele poderia ter ido sozinho e dito aos seus discípulos, fiquem aqui, eu vou ao Getsêmani sozinho orar. Mas ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Embora ele entendesse que haveria um momento em que ele estaria sós em oração, e ele disse, fiquem aqui, eu vou mais adiante orar, ele estava sim na companhia dos seus amigos. Ele estava assim na companhia dos seus discípulos, porque Jesus sabia do que ele passava. Jesus sabia do sofrimento que o aguardava. Tanto que o verso 33, a parte B, diz que ele começou a ficar aflito e angustiar-se. Jesus começou a sentir muita aflição, muita angústia. É isso que diz o Evangelho. Meus irmãos, há uma expressão também no Evangelho de Marcos que diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E aqui nos chama a atenção duas coisas. Por que Jesus teve esse tipo de sentimento? Uma aparente reação diferente uma da outra. Vejam que a tristeza, se nós formos procurar o que ela significa, aponta para um sentimento humano que expressa desânimo ou frustração em relação a alguém ou a algo. Jesus não poderia estar triste por frustração, porque ele sabia exatamente que o propósito do Pai estava se cumprindo. Então o que nós entendemos é que talvez Jesus estivesse triste com a atitude de alguns, como por exemplo Judas, que haveria de traí-lo. Jesus sente profunda tristeza, mas também profunda angústia. Vejam que angústia é uma forte sensação psicológica caracterizada por abafamento, emoção que precede algo exercendo função crucial em perigos reais. Aqui se encaixa perfeitamente a crucificação. Jesus começa a sofrer psicologicamente também, por conta da situação a que ele será submetido. Ele sabia da maneira como ele haveria de morrer. Se ele, na sua última ceia, disse, eu desejei muito comer convosco esta ceia antes que padeça, e eu disse de manhã, como que alguém, sabendo do sofrimento, diz, olha, eu desejei muito isso. Aqui Jesus sabe do sofrimento a que ele será submetido. Somente o evangelista Lucas faz um registro que os demais não fazem. Lucas diz que apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. Mais uma vez, evidenciando a humanidade de Cristo, porque os anjos são esses ministros de Deus a serviço dos santos. Então Jesus, em sua humanidade, precisa agora receber o acalento, o cuidado e a assistência de um anjo. Deus está cuidando do seu filho, mas não está poupando Jesus do sofrimento. Deus está direcionando todas as coisas, mas ele vai passar pelo sofrimento. Versículo 34 ao 36, e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, aquele momento. E ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Vejam, meus irmãos, o cálice a que Jesus se refere é o cálice da ira de Deus. O cálice a que Jesus se refere é o cálice mencionado no Antigo Testamento, em Salmos ou pelos profetas. É o cálice que é mencionado por João no livro do Apocalipse, é o cálice da ira de Deus que será derramado sobre os ímpios. E ele sabe que ele vai passar por isso. Tanto é que Jesus, sentindo a dor do sofrimento que se aproxima,
Ele se humilha diante de Deus. E então, em sua humanidade, mais expressa possível que isso aqui, não dá. Ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O Salmo 75, verso 8 diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas escórias. O salmista está dizendo: Deus tem um cálice que está fervendo com sua ira, e os que não são salvos em Cristo tomarão deste cálice da ira na vinda do Senhor. E tomarão de tal maneira que eles não só beberão, mas eles sorverão este cálice. Sorver é chupar, é como você, quando está tomando suco de abacaxi e fica aquela espuminha, ou suco de maracujá, e fica aquela espuminha no fundo, e você faz assim, tudo, não perde nada. E diz que esse cálice da ira de Deus será tomado pelos ímpios, eles sorverão o cálice. E suas escórias, suas imundícias, seus pecados. Há uma expressão, você acha que é na corrigida fiel, que diz fezes, é uma expressão pesada, assustadora. Vejam, na oração de Jesus, quando você lê num primeiro momento, sem analisar o contexto, o que nós temos aqui, irmãos, é uma aparente exibição de fraqueza. Se você imaginar que Jesus está pedindo ao Pai para que ele não passe por esse sofrimento, talvez você pense: mas Jesus então temeu? Jesus se sentiu fraco? Não. Porque a oração de Jesus foi respondida à medida em que o Pai o fortaleceu, à medida em que o Pai o sustentou para que ele então cumprisse a sua missão indo até o Calvário. Jesus, ele vai morrer em favor dos seus. E o silêncio de Deus aqui no jardim do Getsêmani é a resposta à oração de Jesus. E nós extraímos uma lição, e eu quero usar uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes: o silêncio de Deus fala mais alto do que o nosso sofrimento. O silêncio de Deus fala mais alto do que o nosso desespero. Porque às vezes nós nos encontramos em situação parecida e nós oramos a Deus e parece que Deus não nos ouve. Mas a resposta é exatamente o silêncio. E Jesus compreende isso, verso 36. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus está disposto a negar, ao ponto de se entregar em nosso favor. Entregando sua vida voluntariamente. Uma situação difícil para nós, irmãos, é negarmos a nós mesmos. Se existe algo extremamente desafiador, é nós negarmos a nossa vontade para fazer alguma coisa. Jesus diz: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que o Senhor quer que eu passe, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou enfrentar. Jesus está disposto a beber o cálice da ira de Deus até o fim, em nosso favor. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7 ao 10, diz assim: durante os seus dias de vida, aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, o escritor aos Hebreus diz que Jesus foi sim ouvido. Deus o poupou porque Deus o ressuscitou. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus conquistou isso com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. E o seu sofrimento, irmãos, foi tão intenso que Lucas faz um registro dizendo que, estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui há duas possibilidades. Ou o momento em que Jesus ora é tão angustiante, tão sofrido,
que ele soa de tal maneira que era como se fosse uma hemorragia, e a percepção era de que alguém, como se estivesse os suores correndo, mas como se fosse alguém tendo hemorragia. Ou uma outra possibilidade é de que fosse um fenômeno, não uma doença, raríssimo que acontece em algumas pessoas, conhecido como hematidrose, que é a angústia profunda que a pessoa sente, e ela vai passando por uma angústia tão grande que esse fenômeno faz com que os vasinhos capilares se rompam e sangue se misture com o suor. Talvez tenha sido essa percepção de que era uma angústia tão grande, um sofrimento mental de Jesus naquele momento. Eu não sei se você já passou algum tipo de sofrimento emocional, psicológico, tão angustiante assim. Mas eu gostaria que você pensasse nesse quadro aqui, que você imaginasse Jesus nessa situação. O sofrimento de Jesus não é fictício. O sofrimento de Jesus é real. Jesus, como homem, ele sente o peso da culpa, do pecado sobre ele. E ele sabe que é necessário morte. Isso aqui, irmãos, para nós deve produzir uma profunda comoção. Porque se nós não tivéssemos Jesus como nosso substituto, como nosso sacrifício, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós é que seríamos submetidos a esse sofrimento. De angústia, de dor, de lágrima, é o inferno, literalmente. O inferno veio sobre Cristo. Ele sentiu a ira de Deus, o afastamento de Deus. O afastamento de Deus. Por causa dos nossos pecados. E então, Jesus se levanta, se recompõe, volta onde tinha deixado seus discípulos e encontrou-os dormindo. Eles estavam dormindo. Mateus diz que eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. Lucas diz que eles estavam dormindo, dominados pela tristeza. Vejam, meus irmãos, 3 pescadores acostumados a pescar durante a madrugada no mar da Galileia. Homens acostumados a enfrentar a noite sem dormir. Isso não era difícil para eles. Mas algo muito natural acontece aos discípulos de Jesus. O que acontece é que a carne dos discípulos, a sua natureza pecaminosa, não estava disposta e não era capaz de resistir aos ataques do diabo. Preste atenção. Nós, geralmente, investimos as nossas energias em coisas desnecessárias. Eu não conheço muitas pessoas que dizem assim, olha, eu sinto sono quando eu estou nas redes sociais, eu sinto sono quando eu estou assistindo os streams. Geralmente as pessoas acabam maratonando séries da Netflix. 6, 8, 10 horas seguidas. Mas nem sempre essas pessoas investem tempo em oração. Nós ficamos à roda de amigos e conversamos, brincamos, nós trabalhamos o dia inteiro, nós vemos pessoas o tempo todo. Mas quando a gente para orar, o sono vem. Quando a gente dobra os joelhos, é uma incomodação que você não sabe de onde vem. Não é possível. Coça o pé, dói a coluna, arruma o cabelo, dá uma fisgada na panturrilha, dói o joelho, e você senta, e daqui a pouco a cabeça vai caindo para frente, o sono vem. Se orar deitado então, você acorda no outro dia sem falar o amém. Os discípulos, eles sabem disso. E Jesus diz, vocês não conseguem vigiar comigo um momento. Vocês estão dormindo. Ele volta e ele vê os seus discípulos, não num sono físico apenas, mas o sono espiritual. Não era momento de dormir, era momento de orar. E às vezes nós dormimos no momento de orar. A igreja está num sono espiritual. Não é tempo de nós ficarmos dormindo, é tempo de nós estarmos acordados e orando. E aí Jesus, intencionalmente,
Veja o versículo 37, a parte B. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar nem por 1 hora? Ora, a narrativa do Evangelho diz que estava Pedro, Tiago e João. Mas Jesus não pergunta para os 3. Jesus pergunta para Simão. Por que razão Jesus pergunta isso só para Simão, o Pedro? Se nós lermos o versículo 27 e 29, se você quiser me acompanhar, Jesus vai citar a profecia de Zacarias capítulo 13, versículo 7. Jesus diz assim, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus está citando o profeta Zacarias. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro, o Simão, declarou, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Todo mundo pode te abandonar, eu não. Aí no versículo 31, Pedro insiste ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Por conta dessa coragem de Pedro, o texto diz que todos disseram a mesma coisa. Ora, Pedro está falando, então Jesus, aqui todo mundo vai morrer pelo Senhor. Jesus nem estava sendo crucificado. Ele estava orando. E quando ele volta, os 3 que diziam assim, nós vamos morrer pelo Senhor, estavam dormindo. E ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, nem 1 hora, Pedro, você pode vigiar comigo. Irmãos, esse diálogo de Jesus com Pedro é uma resposta a todos os demais, inclusive a nós. Nunca seja prepotente ao ponto de dizer assim, eu jamais vou pisar na bola com Jesus. Tem irmãos aí que estão cheios de pecados, mas eu não. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Tome muito cuidado para falar de qualquer outra pessoa. Às vezes nós somos rápidos para falar dos outros e lentos demais para corrigir os próprios erros. Pedro é um exemplo disso. Ainda que todos, quer dizer, então eu sou melhor. Todo mundo pode te abandonar, eu não. E aí isso serviu para que esse fracasso dos discípulos no momento do sofrimento de Jesus fosse então uma intensificação da sua dor. Jesus já começa a sentir ainda mais dor, porque ele vê os discípulos que aprenderam com ele sequer dispostos a ficarem acordados. Versículo 38 e 39, Jesus então dá um aconselhamento. Orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele afastou-se e orou repetindo as mesmas palavras. Aqui Jesus revela a condição natural do nosso coração, que é fraqueza, e revela o poder da oração. Ele diz que nós temos que orar para não cairmos em tentação. E nós somos tentados quando nós somos enlaçados pelo desejo do nosso coração. Então a oração me protege do meu próprio coração. A oração faz eu negar a mim mesmo. A oração faz com que eu busque cumprir a vontade de Deus. Jesus não está criando um dualismo, uma luta entre a carne e o espírito. O que Jesus está ensinando é que a vontade humana precisa ser convertida por causa da velha natureza. Nós precisamos mudar a direção dos nossos desejos, da nossa vontade, e isso requer de nós desprendimento de força, de energia, de disposição, de disciplina. Irmãos, ninguém nasce com o dom da oração. Aliás, não existe dom da oração, oração é hábito. Quando eu me converti, eu aprendi que oração era dom. Eu achava que quem orava bastante é porque tinha o dom para orar. Nós oramos à medida em que nós nos exercitamos. É como fazer exercício físico. Quanto mais você treina, quanto mais você se exercita, mais hábil você fica e maior a sua resistência. Quanto mais você ora, mais prazer você encontra na oração, mais você aprende a orar. E mais você tem prazer pela vida de oração. Verso 41 ao 42. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse:
Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus agora começa a sentir a dor de ser entregue na mão de pecadores. Jesus sabe que o seu sofrimento vai se intensificar agora, porque ele está sendo entregue pelos líderes do povo, o sinédrio que havia conspirado contra Jesus, escribas, anciãos, as pessoas de autoridade. Vejam que essas pessoas agora estão todos reunidos, e não só reunidos, eles têm uma narrativa. Eles sabem. E não só têm uma narrativa para prender Jesus, eles encontram o que eles consideram como um fundamento para um processo jurídico para Jesus ser condenado. Não pelas leis de Roma, mas pela lei dos judeus. O sinédrio está condenando Jesus porque ele se diz filho de Deus. Para os romanos, isso aí tanto faz. Mas ele está sendo condenado agora. E o sinédrio não só tem a narrativa, como agora acredita ter encontrado algo substancial para incriminar Jesus, como agora eles têm a força popular. Vamos fazer um movimento agora para a gente prender esse homem. E veja o que diz o versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos. Vejam, irmãos, um discípulo de Jesus, que não estava sozinho, mas que estava mancomunado com parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, e agora o movimento popular, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus. Se não bastasse o sinédrio, a traição de Judas, os soldados romanos, agora eles conseguem pessoas. É como se eles estivessem andando pelas ruas, indo em direção ao Getsemane, dizendo assim, viu, nós vamos pegar um homem criminoso, um homem que merece a morte, venha, participe com a gente. Aí a pessoa pegava o porrete, vamos lá então. E aquele monte de gente, uma multidão, o texto diz, uma grande multidão, chegou no jardim do Getsemane. Quem é esse homem? Desceu uma surra nele. Vamos matar esse homem. Vejam, meus irmãos, eles, além de agirem com rapidez, eles conseguem tudo o que eles precisam para prender Jesus. E Jesus já havia dito isso. Jesus já havia proferido em Mateus 23, 37, ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Jesus já havia proferido isso. Versículo 44 ao 46. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. É assim que Jesus é entregue. Jesus vê se aproximando dele um dos seus discípulos, quem, se você ler no Evangelho de Mateus, capítulo 10, esse cidadão, Judas Iscariotes, ele está entre os 12, que são chamados pelo Senhor, e eles recebem autoridade, ou seja, Judas recebeu a autoridade apostólica. Judas recebeu autoridade e poder para curar, para expulsar demônios e para realizar milagres. Esse Judas aqui, que estava aos pés de Jesus, que viu os ensinamentos de Jesus, é o Judas que vende a sua alma na bacia das 30 moedas. É o Judas que vai negociar Jesus. Já imaginou que sensação ruim? Se nós, que somos pecadores e falhos, quando nos sentimos traídos por pessoas que nós depositamos a nossa confiança, eu não sei se você já contou o segredo para alguém que não tem discrição, é a pior coisa, né? Você abre o coração para alguém, de repente, todo mundo está sabendo. Você se sente traído. Ou alguém que você ama tanto, você descobre que essa pessoa fala mal de você, e você fala, meu Deus,
Me apunhalou pelas costas, é a expressão, né? Isso fere, machuca. Jesus está sendo traído por alguém que estava com ele. E vejam, meus irmãos, o sinal que Judas dá é um sinal não de traição, é um sinal de respeito, porque beijar um rabi, um mestre, era um sinal de reverência. É como se Judas estivesse dizendo: eu reconheço sua autoridade. E beijando Jesus, eles já foram em cima de Jesus, porque ele havia combinado: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. No 47, e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, olha de novo, o discípulo corajoso, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. O Pedro, que falou que morreria por Jesus e dormiu na oração, agora é o Pedro que, ao invés de aceitar a prisão e o sofrimento, resolve enfrentar o sinédrio e o poder de Roma. Puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus tem diante dele duas atitudes bem diferentes do que ele ensinou. Judas com sua traição e Pedro com sua precipitação. Jesus em nenhum momento ensinou que o seu reino avançaria pela força do braço. Jesus em nenhum momento ensinou que seus discípulos deveriam empunhalar espadas e sair matando todos aqueles que não aceitassem a mensagem do reino. Você crê em Cristo como Messias? Não, não era assim. Isso aqui, irmãos, tem para nós algo muito importante nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje uma polarização tão grande que eu já cheguei a ver nas redes sociais cristãos, declarados cristãos, dizendo assim: vamos sair às ruas armados e, se for necessário, nós vamos matar e morrer pela nossa pátria. Crente não precisa disso. A nossa pátria é celeste, não é o Brasil. Nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. Eu não estou dizendo que nós temos que ser subservientes a todas as imposições. Mas nós não podemos agir como subversivos e anarquistas, achando que revoluções sociais seja a solução dos nossos problemas. E tem muita gente disposta a matar em nome de Deus, e raramente encontra alguém disposto a morrer em nome de Cristo. Mas o chamado do Evangelho não é para matar pessoas, o chamado do Evangelho é para morrer em nome de Cristo. A palavra testemunho nas Escrituras é martírio, é dar a vida. Por isso que no livro do Apocalipse diz que se tiver que ser levado a espada irá. O que caracteriza um crente verdadeiro é nunca negar o nome de Cristo. Mas ninguém aqui vai ficar empunhalando armas em atos revolucionários dizendo que o mais importante é a libertação político-social, porque a nossa perspectiva não é aqui nesse governo e nenhum outro governo do mundo e nenhuma posição ideológica. Ninguém, nenhum desses líderes, eles não representam o reino de Deus. Nem de um lado, nem do outro. Às vezes alguns pastores ficam bravos comigo. Eu respeito, irmãos, os posicionamentos. Mas não se engane. O presidente da República não é ungido de Deus. Ele não é. Nós podemos até defender a agenda semelhante. Nós podemos defender princípios. Mas não abrace a pessoa como se ela fosse o Messias, embora tenha isso no seu nome, porque ele não é. Nem do outro lado. Nem do centrão. Não se engane. Não se apegue a político nenhum, isso não vale a pena. Não pense em lutas assim. Lute pelos direitos, lute pelo bem social. Faça o seu papel como cidadão, vote com consciência. Lute pela democracia, mas não perca sua família, não perca vínculos afetivos, não afaste seus irmãos por causa de política. Não dê sua vida, seu nome, sua imagem por causa de político, porque a hora que eles errarem, você vai se sentir tão envergonhado. Mas se você der a sua vida, sua imagem e seu nome por Cristo, você nunca será envergonhado. Nunca. Use as redes sociais para pregar o Evangelho. Use as redes sociais para falar de Cristo.
e você vai ver a afronta que você vai receber. Eu vejo gente com tanta coragem de ambos os lados. Eu brigo mesmo, eu sou daquele que gosta de briga, mas não briga pelo evangelho. Engraçado. Não evangeliza. Eu vejo nas redes sociais tanta publicação afrontando a santidade de Deus, a palavra de Deus, e os crentes não ligam. Mas quando afronta o seu político de estimação, essas pessoas viram verdadeiros leões. Cristo não está nesse cenário. O reino de Deus não é o reino de Brasília. Os ensinos de Cristo não são as deliberações da Câmara dos Deputados. Jesus Cristo é Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Pedro achou que poderia fazer isso. Vamos avançar. Tomou a espada e tentou fazer isso com luta. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção aqui está no versículo 50. E eu acho que esse é um dos pontos que mais causou sofrimento e dor em Jesus. E talvez seja um dos pontos que nós temos que prestar bastante atenção. Porque às vezes nós somos tão veementes na defesa de alguns valores e nós agimos de maneira semelhante. O versículo 50 diz: então, deixando-o, todos fugiram. Ora, primeiro eles iam dar a vida por Jesus e dormiram. Depois a decisão era de batalha, guerra, vamos às armas. Aí quando Jesus disse também não é isso, aí todo mundo fugiu. O extremismo é impressionante. Todos fugiram. Jesus ficou absolutamente sozinho. Ele não viu agora só a traição de Judas, a precipitação de Pedro, ele viu a fuga de todo mundo. Então Jesus não quer brigar, vamos embora. Fugiram, deixaram de orar, perderam a visão espiritual, agiram com carnalidade e, por fim, eles abandonaram o próprio Jesus. Cada um por si, salve-se quem puder. Versículo 51 e 52, Marcos, que é o autor deste evangelho, ele faz uma confissão. Vejam, meus irmãos, no versículo 50 ele diz que todos fugiram. No 51 e 52, e eu vou concluir aqui, Marcos, ele corta na própria carne. E ele diz assim: e um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu pelado, nu, sem roupas. Jovem, morador de Jerusalém, rico, a palavra original para lençol é linho, uma túnica caríssima, apenas pessoas da classe alta tinham condições de ter esse tipo de vestimenta, usada para um descanso, para um momento de dormir. E eu gostaria que você pensasse agora na situação toda. Seguia a turma de Jesus, a noite avançava, começa então a procissão, Jesus está preso, estão dando tapas em Jesus, talvez chutando Jesus, batendo na cabeça dele, xingando Jesus, cuspindo em Jesus, e todo mundo empurrando, e aquele alvoroço todo. A cidade se desperta, Jerusalém fica acordada com aquilo, não era algo comum. Marcos acorda e ele segue de perto. Levanta do seu leito, se enrola no linho finíssimo, ele está sem roupa por baixo, se enrola nesse tecido e vai vendo a multidão e para saber o que está acontecendo. Quando ele se aproxima, alguém olha para ele e diz assim: epa, você é um dos que seguiram Jesus, hein? Ele diz: não, eu não. É sim. Pegam na sua túnica, puxam, ele fica pelado e sai correndo. Que situação vexatória. E ele faz o registro: um certo jovem o seguia, envolto um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu.
Ele faz a própria confissão de que ele preferiu correr nu do que ficar ao lado do mestre. E sabe do que eu lembrei aqui? De Adão. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu, me escondi. Mais um personagem da história que foge de Deus, que foge da companhia do Senhor. É por isso que eu digo, nós temos que tomar bastante cuidado, porque o cristianismo verdadeiro se revela no momento do aperto. Como é que nós agiríamos se Deus tirasse de nós o lençol de linho? Se Deus tirasse de nós aquilo que nos envolve, aquilo que nos protege. Tem gente que perde a saúde, perde a riqueza, perde o nome, perde o status. Muitos correm e fogem, abandonando a Jesus. E eu concluo, meus irmãos, fazendo uma pergunta. O que é que nós aprendemos então? Jesus sofreu? Jesus morreu? Jesus ressuscitou? Jesus ascendeu os céus? Jesus voltará. Nós temos plena segurança nisso. Por isso, eu quero trazer uma palavra a todos vocês que estão sofrendo e que de repente você diz assim: esse é o meu calvário, pastor. A minha vida é muito difícil, essa é a minha cruz. Recorra a Jesus. Busque ao Senhor. Coloque seu fardo diante dele. Lance sobre ele todas as suas preocupações. Jesus te compreende, Jesus te salva. Jesus te acolhe. Mas eu também quero trazer uma palavra a todos que estão buscando esse perdão de Deus. Se você tem desejado com todo o seu coração que Deus perdoe os seus pecados, eu gostaria de dizer que ninguém sabe melhor dos seus pecados do que o próprio Senhor. Ele conhece absolutamente tudo e Ele está aqui. E Ele está aqui para te perdoar. Isso é uma noite de ceia. Peça a Deus que perdoe seus pecados. Não haverá qualquer condenação sobre a vida daqueles que se arrependem, daqueles que recorrem à justiça do Senhor. Jesus já sofreu no seu lugar. Não precisa você sofrer. Não faça como o peregrino que tinha um fardo nas costas. Não precisa, deixe que o Senhor carrega. O Senhor te dá alívio, o Senhor traz paz ao seu coração, o Senhor enxuga suas lágrimas. Amém?